Graça e paz, gostaria de dar continuidade aqui aos nossos estudos. Estamos falando sobre os livros históricos. Hoje daremos início aí ao livro de Juízes. Já falamos sobre o livro de Josué, lembrando vocês que é só apenas uma visão panorâmica para nós entendermos aqui a história, até porque não dá para olharmos aí os versículo a versículo, né, os textos, enfim. Mas para termos uma visão panorâmica aí da história. É um longo período, né? Já falei no primeiro vídeo, que vai cobrir aí 1000 anos de história, tendo 12 livros, né? E já iniciamos aí com o livro de Josué, fizemos 2 vídeos dividindo aí até o capítulo de número 8, versículo 29, depois iniciamos aí do versículo 30 do capítulo 8 até o capítulo de número 23 ali, que termina ali com a morte de Josué, ele relembrando ali o povo de Israel ali, da conquista que eles tiveram, né, desde a saída ali do Egito, e aquilo que Deus tinha prometido, ele cumpriu, tá? É isso que Josué traz ali. Faz um desafio ali para eles, que é bem conhecido, né, em que ele pergunta para eles ali o que eles querem fazer a partir de então, mas que ele estava resolvido, que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Vamos lá, dar início então ao livro de Juízes, e na sequência aí nós já vamos entrar no livro de Ruth. Juízes, ele vai falar a respeito então do povo já na terra, né, tendo bastante conquistas, já conquistaram boa parte do território de Israel, não conquistaram tudo, né, ainda tinha terras ainda por conquistar, e eles estavam assim responsáveis para continuar conquistando ali a terra, tá? É isso, né? Dá ênfase, é claro, em Josué na questão da conquista, porque o livro todo trata disso, né? Do povo entrando ali conquistando. Já Juízes tem lá no capítulo 1, por exemplo, nós vemos registrar algumas conquistas, mas a maior parte da história ela acontece ali com um problema ali do povo de Israel já sentado ali na terra. Cobre ali por volta de 325 anos, tá, de história, esse livro de Juízes, e aqui está a questão do juízo, o que significa, né, significava ali para a época. Juiz, em termos de função, tem 2 significados ali que acontecia: livrar o povo de seus opressores e resolver disputas e manter a justiça. Então era isso, o juiz era levantado para isso, a priori para livrar o povo dos seus opressores, e tinha a responsabilidade ali de manter que se cumprisse ali a justiça, tá? O que nós aprendemos aqui com o livro de Juízes a respeito do que acontecia ali naquele contexto? Havia um ciclo vicioso ali, que era o quê? Eles entravam em repouso, se tranquilizavam, né? Estavam estáveis ali na terra, recaía, acabava adorando outros deuses, entrava em ruína, se arrependia, e aí eles eram restaurados através de Deus levantar o juiz. E acontecia tudo de novo, né? Havia o repouso, a recaída, ruína, arrependimento e restauração. E é assim que se resume aqui a história de Juízes, tá? Vamos lá, vou dar uma lida aqui no livro-texto que fala assim, problemas fundamentais. O livro de Juízes é talvez o mais triste dos livros da Bíblia. Constitui-se na história de uma nação envolvida em pecado. Essa lição não somente registra os pecados dos israelitas, como também explica as causas fundamentais que resultaram no pecado e no fracasso. Então é isso. Nos parece que a ênfase aqui do livro de Juízes, do escritor, é a questão das suas derrotas, das suas mazelas. É tanto que, olhamos aqui mais à frente, os juízes que foram bons, que tiveram boas condutas, é bem resumido a história deles, né? Dá-se mais ênfase àqueles juízes que teve, de certa forma, alguma dificuldade, algum problema em lidar ali com o cargo, tá? Agora, aqueles que não tiveram problema nenhum, é bem resumido a sua história. Uma das que conhecemos bem a respeito disso é a história de Sansão, né? Que foi juiz
e teve problemas ali, a qual nós sabemos, e vamos olhar mais à frente, tá? Vai falar aqui, a primeira dessas atitudes erradas é identificada na expressão cada um fazia o que parecia aos olhos, tá? Então, é um resumo aqui da situação a qual o pessoal vivia. Se nós olharmos lá no livro de Juízes, no capítulo de número 17, que dá esse resumo, né, essa visão panorâmica do que acontecia ali com a nação de Israel nesse período. Então, Juízes capítulo de número 17, e versículo de número 6, que fala dessa forma: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, isso resume bem a situação a qual o povo de Israel vivia nesse período. Cada um fazia o que sentia no coração, né? E nós sabemos que o ser humano, por natureza, ele tende ao mal, né? Assim que nós entendemos, que nós interpretamos. E precisa de regras, precisa de ter alguns parâmetros para que não se perca, tá? Vamos lá. As tribos de Israel, então, passaram a ignorar parte das ordens divinas, deixando de conquistar grandes áreas que depois tornaram-se verdadeiros laços ou advertência de Israel, adversários de Israel. É aquilo que nós falamos no vídeo passado a respeito do alerta ali que Josué dá a eles, né, de que se eles não expulsassem aquelas nações, elas serviriam de laços para eles, e isso acontece, né? Se nós dermos uma olhada lá em Juízes capítulo 2, o versículo de número 3, está escrito assim, Juízes capítulo 2, versículo de número 3, pelo que também eu disse, não os expelireis diante de vós, antes estarão a vossa ilharga e os seus deuses vos serão por laços. É isso. Eles não cumpriram, e aquelas nações que ficaram ali, ela acaba por se tornar a forma de Deus ali, chegar com que o povo entendesse que eles estavam no caminho errado e voltasse a ele, tá? Então começa sendo ali uma ferramenta de Deus, né? Mas a priori Deus não tinha essa intenção. A intenção de Deus já foi ordenado lá desde Moisés a que eles entrassem, não se associassem a nenhum povo deles, não se aliassem ali ou servisse a algum deus deles, mas não foi o que aconteceu. E aí que acontecem esses problemas, e aí eles caem constantemente em tentações, tá? Até aqui, quando nós olhamos para o livro de Josué, nós não enxergamos assim muita história a respeito do povo ali que morava ali, né? Até então, o que nós vemos ali em Josué, né, aquilo que já foi dito, que ali é o relato da conquista, né? Nós vemos Josué adentrando aqui na terra de Israel, né? Até então não era Israel, era a terra de Canaã, e conquistando. Você não tinha muito contato com o povo, ou seja, o que eles pensavam, não era nos dado essas informações. A única que nós temos, que nós lemos lá, foi dos gibeonitas, né, que usou de estratégia ali para aliar-se com o povo de Israel e acabou enganando eles ali, e eles acabaram se tornando ali aliados, tá? Mas não temos pormenores. Agora, daqui, dessa parte do livro de Juízes, nós temos já histórias a respeito do povo mesmo que habitava ali e os seus costumes. E aqui já começa, muito próximo do povo de Israel, uns deuses que acompanharia aí vai acompanhar toda a história deles ali como nação, tá? Que são eles, né? Aqui tá o nome de 4 deuses, né, que é bom nós atentarmos, porque vai acompanhar, assim como diz, vai acompanhar a história do povo de Israel ali como um todo, tá? Deus já tinha falado, então, né, para eles não se associar a eles. Vou ler uma parte aqui do livro texto que fala assim, toda sorte de imoralidade justificava-se em nome da religião, resultando na degradação da família e na existência de uma sociedade sem o amor verdadeiro. Isso é que acontecia ali com os cananeus, tá?
Crianças eram rejeitadas, mortas, enterradas no piso de casa ou eram oferecidas como sacrifício nos altares dos deuses pagãos. Então, esse era o costume ali daquele povo. Eles tinham práticas religiosas de oferecerem crianças ali como sacrifício aos deuses. A vingança, o ódio e o assassinato eram comum naquela sociedade. Em dúvidas inspirados na mitologia em que ela se baseava. Até mesmo a antropofagia, que é o ato de comer carne humana, era praticada pela religião cananeia. Então, havia várias práticas ali que Deus já havia condenado e que o povo de Israel, né, não tirou aquele povo, e estava muito próximo deles e acabava seduzindo eles aí a praticarem isso, tá? Já que os deuses cananeus eram tidos como divindades protetoras da fertilidade, incumbidas do sucesso da agricultura, os israelitas sentiam a forte tentação de adorá-los por motivos puramente econômicos. É fácil imaginar como os judeus, recém-chegados do deserto do Sinai, tinha muito o que aprender sobre a agricultura e podia erradamente relacionar o sucesso de um experiente agricultor cananeu com a sua religião. É isso que eles faziam. Eles ligavam toda a sua vida social à adoração a alguns deuses, né? Então, como nós vemos, por exemplo, a adoração à fertilidade, havia templos pagãos ali que havia a prática sexual ali aberta, né? E outras práticas, né, que se havia que depois vai se acontecer ali, se concretizar mesmo no povo, entre o povo de Israel, tá? Uma delas abominável e que foi atacada mais à frente, nós vamos ver dentro dessa história, que é passar o filho pelo fogo, ou seja, oferecer o seu filho a deuses pagãos, né? Colocando ele nas mãos ali, ou dentro de um deus de metal, a qual estava incendiado, e essa era a forma de sacrificar ali em nome desses deuses, tá? E aqui nós temos pelo menos 4 nomes aí de deuses, né, da terra ali de Canaã, que vai acompanhar a história do povo de Israel, que é o primeiro, El, chamado pai dos deuses e criador do mundo. Segundo a mitologia cananeia, ele matou o próprio filho e as filhas. Olha para você ver, né? Da onde que vem a cultura deles ali e a questão da adoração dos seus deuses. Um deus em cujo ele mata o seu próprio filho. Aí tem o Baal, né? Da história bem conhecida. Sua função principal era de mandar chuva e garantir a fertilidade. Estava associado à primavera e à renovação da natureza, era excepcionalmente violento e imoral. Esse era o deus Baal. Era imoral, era violento, mas o culto a ele estava ligado, então, à questão da fertilidade e associado à primavera, é ele que garantia a chuva, tá? Segundo aquilo que eles acreditavam. Tinha Anat, né, também, que era a deusa do amor e da guerra. Seus templos estavam repletos de prostitutas e adúlteros culturais. A imoralidade sexual era exibida na adoração dessa deusa e, por vezes, o seu culto requeria sacrifício humano, sobretudo de criança. Então, esse é o meio a qual o povo de Israel está entrando ali e está se associando a eles, a qual Deus já tinha falado que não era se associar a eles, não era para haver nenhum povo ali, mas infelizmente negligenciaram as ordens de Deus e estão em meio a esse cenário aqui de convite a deuses que promove promiscuidade, que promove o infanticídio e outras práticas, tá? E tinha também Asterote, deusa amante de Baal e padroeira do sexo e da guerra. Então é isso, tá? Esses são os deuses a qual estava ali na terra de Canaã, a qual eles adentraram ali, que a princípio era para eles exterminar todo o povo e acabar com a cultura juntamente, mas infelizmente afrouxaram ali e permitiram que eles estivessem no meio deles. E aqui o texto fala que Deus acaba usando eles, né, como uma forma de colocá-los e chamá-los eles à realidade, tá? Aqui eu já falei a questão do ciclo vicioso, né, que havia ali, que era o quê?
Um tempo de repouso, depois recaía, ruína, arrependimento, restauração, repouso, e o ciclo ele se iniciava de novo e eles ficavam aí, tá? A respeito dos juízes, é dividido aqui, eu acho interessante essa divisão, dividido pelo menos em 4 líderes, né? A qual estavam assim sendo levantados ali no meio de Israel. Quais são eles? Primeiro, líderes fortes na fé. Esse era um tipo de líder ou juiz ali. Segundo, líderes vacilantes na fé. Terceiro, líderes fracos na fé. E, por último, líderes fracassados na fé. Tá? E nós estaremos olhando aqui, em cima desse texto, olhando para quem são esses líderes representados aqui. Primeiro, os fortes na fé, depois os vacilantes, os fracos e os fracassados, literalmente. Tá? Quando nós olhamos no capítulo de número 1 de Juízes, ele faz meio que uma ponte ainda daquilo que Josué está trazendo, né, daquilo que Josué ainda parece que está ali no meio do povo, tá? E depois nós temos, a partir do capítulo de número 3, enfim, assim, declaradamente, Josué já não está mais presente, e aí a história, ela muda, tá? Vou estar lendo aqui o capítulo de número 1, fala assim, ó, sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, eis que lhe darei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, a minha sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, perezeus, ferezeus, deles, e Bezeque e 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus perezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiu e prenderam-lhe e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Aqui é uma história interessante a respeito desse rei. Que os filhos de Israel ali, né, o povo de Israel, Judá ali juntamente com Simão, o povo, eles cortaram os dedos deles, né? Está aqui, ó, versículo 6, está falando assim. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiram e prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. E aqui está um relato desse mesmo rei no versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxe a Jerusalém e morreu ali. Então está aqui aquilo que Deus já tinha determinado para o povo de Israel para entrar ali na terra de Canaã e acabar com o povo ali, já era um juízo de Deus contra aquele povo, em que, né, Deus já estava agindo com juízo. Mas quando vai acontecer isso, que deveria acontecer através das mãos do povo de Israel, infelizmente eles afrouxam e não seguem com o plano, assim como Deus já tinha o determinado, tá? Isso está no capítulo de número 1, e nós temos aqui, né, a história, então, ainda que da conquista ali, né? O versículo de número 17 fala assim, ó, foi, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zevate, e totalmente destruíram e chamaram o nome daquela cidade Ormá. E tomaram mais Judá a Gaza, com o seu termo, Asquelon, com o seu termo, e Ecrom, com o seu termo. Então está aqui, incluindo a Gaza ali, como sendo território de Judá, tá? E aí o versículo 19 fala assim, e foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém, aqui está um problema, tá? Não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então já começa a encontrar algumas dificuldades aqui, e esses povos, então, eles foram deixados aqui, tá? Eu não vou ler o texto todo, mas se vocês lerem o capítulo de número 1, ele vai relatar, né, outros povos que foi deixado ali. Por um exemplo, né, o versículo 30 do capítulo 1. Dá uma olhada aqui no versículo 28. Ó. E sucedeu que quando Israel
Cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expeliram de tudo. Olha que interessante, aqui já começa o povo de Israel, de vez de expulsar eles, deixarem e manterem eles ali como serviçais, tá? E isso já não estava no cronograma a qual Deus tinha dado. Versículo 29. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Então, pode ver aqui então que ali Efraim já deixa os cananeus ali morando juntamente com eles, tá? Ao versículo 30 fala, tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalon, porém os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. E aqui, a relação aqui de outros povos, né, e de outras tribos que deixaram ali os povos entre eles. No capítulo de número 2, vai falar a respeito do anjo que aparece ali e os alerta desse problema, dizendo assim, ó, capítulo de número 2, versículo de número 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal, a boquinha, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalideis o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizesse isso? Pelo que também eu disse, não o expelireis diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel e o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamou aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedindo o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Então, aquilo que eu falei até o capítulo de número 2 aqui, ainda nós temos a presença aqui de Josué, juntamente com o povo, e essa negligência do povo ali em fazer aquilo que Deus já tinha ordenado. A partir do versículo de número 7, nós já vemos a decadência aqui do povo. Fala assim, ó, capítulo de número 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para norte do monte Gaás. E foi também congregado toda aquela geração, e seus pais, e outra geração após eles se levantou, e não conheceu o Senhor, tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus, seu pai, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após aos deuses, dentre os deuses das gentes que habitavam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. Então está aqui já começando a decadência. Josué morre, a sua geração morre, e essa nova geração que se levanta ali, ela se levanta com esse grande problema de não conhecer ao Senhor, e assim se prostram diante dos deuses ali dos cananeus. Versículo 13 fala, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Lembrando vocês, né, que a forma de adoração de Baal e Astarote, né, Astarote aqui, eu vou reler aqui, era a deusa amante de Baal, padroeira do sexo e da guerra. E nós temos aqui também Baal, a sua função era mandar chuva e garantir fertilidade, estava associado à primavera e à renovação da natureza, tá? Ele era violento, era imoral, então já começa a imoralidade ali, o povo de Israel se envolver em moralidade ali, cultural, tá? Cultural ali entre os povos. Versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, porque por onde quer que saísse a mão do Senhor, era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes
que o livraram da mão dos que os roubavam, tá? Então aqui começa Deus agindo ali no meio do povo novamente, usando para isso os juízes. Versículo 17, porém tampouco ouviram os juízes. Olha a situação, né? Mesmo Deus levantando ali, ainda havia um problema ali de infidelidade. Ó. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andavam seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. A partir do versículo 18 fala assim, ó, e quando o Senhor lhe levantava juízo, o Senhor era com o juiz, e o livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo o gemido por causa do povo, apertava o oprimido. Porém, sucedia que falecendo o juiz, tornava a se corromperem mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo, recurvando-se a ele para deixar as suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, portanto, esse povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por eles a prova, provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as destronou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então, está aqui aquelas nações ficando ali e se tornando ali, assim como já disse, uma ferramenta de Deus para afligir o povo de Israel, para que eles voltassem a Deus, e aquilo que eu falei que acabou se tornando um ciclo vicioso. Eles caíam ali, né, em si a necessidade, se arrependiam, Deus os livrava, eles tinham tranquilidade, e assim o ciclo ele se retornava ali por um bom tempo, tá? E é isso que a história ali de Juízes relata, tá? Vamos lá então, aquilo que eu falei para vocês, que então está dividido em 4 tipos de líderes, né? Primeiro, os fortes na fé, os vacilantes na fé, os fracos na fé, né? E os fracassados na fé. Primeiro, nós vamos estar dando uma olhada aqui nos líderes fortes na fé, tá? Então vamos lá, começando aqui no capítulo de número 3, tá? A principal causa de recaída de Israel, né, foi o ajuntamento deles ali com pessoas pagões, tá? Que está lá no capítulo de número 3, o versículo de número 4. Fala assim, ó. Esses, pois, ficaram para pôr em prova Israel para saber se dariam ouvidos ao mandamento do Senhor que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Então, é isso que acontecia ali, que eles caíam, né? E os juízes se levantavam para que tirassem eles dessa situação. No capítulo de número 3, versículo de número 6, fala assim, ó, a respeito da relação ali que havia entre o povo de Israel. Vamos olhar o versículo de número 5, fala assim, ó, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos delas as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, esquecendo do Senhor, do seu Deus, e serviram aos Balaíns, a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles vendeu em mão de Cusã, Rizatim, e da Mesopotâmia, os filhos de Israel serviram Cusã, Rizatim, 8 anos. Então aqui tá a primeira servidão do povo de Israel, após eles se relacionarem com o povo ali, dando suas filhas em casamento, e pegando também as mulheres deles ali em casamento. E acontece então essa primeira ação ali dos inimigos sobressair sobre eles. Aqui o texto diz que eles ficaram ali por 8 anos como servidores ali daquele povo. E Deus levanta, então, assim como eu falei, que está dividido em 4, o primeiro tipo de líder, que é o líder forte na fé. E como eu disse também, que a ênfase aqui do livro de Juízes não é os juízes bons, e sim os maus. E aqui está
Um exemplo deles que foi Otiniel, que foi, dentro da classificação aqui, foi um líder forte na fé. E o texto está bem resumido mesmo, só tem aqui alguns versículos, que é o versículo 9, o 10 e o 11, e a história conta assim, ó: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel, um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e juntou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, enquanto Otiniel esteve vivo por 40 anos, eles tiveram paz ali. Esse é um exemplo de um líder forte na fé. Bem resumido a sua história aí, tá? E a partir do versículo de número 12, nós temos também a história aí da recaída de novo do povo de Israel, tá? Aqui do versículo 12 fala assim, ó: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que pareciam mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os filhos de Amalequitas, e foi e feriu Israel, e tomaram a cidade, e das palmeiras os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, está aqui novamente aquele ciclo, né? O povo de Israel recai, levanta-se outro rei e domina sobre eles ali, e fica 18 anos ali eles servindo, tá? E é isso, tá? Que acontece ali. Então nós estamos falando de quem, né? Nesse período aqui, dos líderes fortes na fé, né? Então o primeiro líder forte na fé foi Otiniel, tá? E depois, em seguida, nós já temos outro que veio livrar também, que foi forte na fé, com a história bem resumida, que está a partir do versículo 15, que fala assim, ó: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então aqui está a história de Eude, que livra ali o povo de Israel, usando uma estratégia aí. Ele vai até o rei ali dos Moabitas ali, adentra ali uma estratégia ali que ele teve. Ele fala que vai levar um presente, é recebido pelo rei, e acaba assassinando o rei ali, e depois vai até o povo de Israel, convida eles para irem adiante deles, né, e com eles ali, e eles são libertos ali através das mãos aqui de Eude, tá? Ao versículo 29 do capítulo de número 3 fala assim, ó: e naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filhos dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou Israel. Então aqui na sequência nós temos dois reis ou juízes, né, que são ditos aí fortes na fé, tá? Nós falamos sobre Otiniel, então, que era parente de Caleb, Eude, né, que levanta, e o último aqui, que é Sangar, tá? Que o povo de Israel, então, ele consegue vitória. E aí, né, nós temos depois, na sequência aí, novamente, o povo de Israel caindo aí naquele ciclo, né, em que eles têm um sossego ali, declina espiritualmente, cai em servidão e vira esse ciclo, tá? A partir do capítulo número 4, versículo 1, nós temos novamente o povo caindo ali em servidão, e Deus levantando um novo juiz, tá? Essa classificação desse juiz aqui,
que já começa aqui a partir do capítulo de número 4. O primeiro nós falamos a respeito do juiz que é forte na fé, e agora nós entramos aqui em outra classificação, que é o juiz que é vacilante na fé, né? Não era como esses anteriores, tá? Como esses 3 anteriores que nós vimos, que foi Otiniel, Eude e Sangar, tá? Os próximos, eles são vacilantes na fé. Que são eles, né? Os 2 vacilantes na fé aí. Que é o Baraque, né? E Gideão. Baraque que dependia aí totalmente de Débora, tá?